Então vamos lá, estamos ao vivo, são 8h08 da noite, vamos esperar aqui a galera entrar e na sequência a Alcione Abreu, pra gente convidar ela aqui. Vamos lá. Beleza, a galera tá chegando aqui. Pra mim a conexão tá ficando... agora sim, conexão disponível. Imagem ok, som. Enquanto isso aqui eu vou pegar o link dessa live e enviar pra galera que tá na lista pra eles chegarem aqui. Vamos lá. Tcharanã. Aqui. Deixa eu pegar o link aqui. Copiar. Colar, salvar, salvar. Vamos lá, deixa eu ver se a Alcione já entrou aqui. Ainda não, assim que a Alcione entrar, eu convido ela aqui. Deixa eu enviar o e-mail enquanto isso. Enviar agora. Enviar. Enviar. Beleza. O e-mail tá indo. Se chegou pra mim, chegou pra todo mundo. Vamos ver. Hoje tem uma convidada especial aqui na nossa live. Deixa eu só esperar a Alcione. 25 e-mail aberto já. Nossa. 29. Beleza. O e-mail foi. Chegou pra mim. Então vamos lá. Só esperar o Alcione chegar aqui, nós começamos. Deixa eu afastar aqui o computador. E aí, vai me dizendo aí se o som tá bom. O chat, deixa eu puxar o chat pra cá. Aqui, ó. Som e imagem. Ok? Um pouquinho. Juliana Rodrigues. E aí, Juliana, tudo bem? Aline também aqui. Vamos lá. Francineide Tavares, participante das lives aí assídua, né? Ilma Carla, som ok. Aline Souza, tô aqui. Francineide disse que tá tudo ok. Vamos lá. Olha, essa lâmpada melhora pra vocês ou melhora só pra mim? Tem uma luz aqui, ó. Vou ativar a luz. E aí, fica melhor pra vocês? Pra mim a tela fica bem clara. Vou desativar. Samara Thaís Mariano. Boa noite, Samara. Beleza, vamos só aguardar que é com convidado, na verdade uma convidada, né? A Alcione Abreu aí. A gente costuma falar dentro do time top, que é o time de operações práticas em enfermagem, que ela é a deusa da enfermagem dermatológica, porque, cara, é difícil encontrar hoje enfermeiros que têm doutorado, né? E a Alcione Abreu é uma pessoa que tem doutorado, então isso é um motivo de... Cara, pra mim é um motivo de muita satisfação ter uma pessoa com a gente assim, dentro do top. Não só pelo título de doutorado, mas pela pessoa incrível que ela é. E vocês vão conhecê-la daqui a pouco aqui quando ela entrar na live, que é uma pessoa fantástica e com uma cabeça total fora da caixa. Fora a elegância e a educação que ela tem, que é totalmente
incrível. Deixa eu convidar ela aqui que ela chegou. Thaís Trindade. E aí, Thaís, tudo bem? Deixa eu chamar. Pra mim, meus espectadores, eu só acho a Thaís. Deixa eu ver se eu arrastar pro lado. Um lado pro outro, não vai. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui. Manda um oi aí no chat, ô Alcione. Porque eu consigo te puxar pelo comentário. Eu acho um barato essa interação com vocês aqui no chat. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar aqui. Alcione. Eu não sei se pra vocês tá travando, mas pra mim aparece aqui o Dora. Conexão interrompida, conexão disponível, conexão interrompida, conexão disponível. Jussis Jesus travando aí, tá vendo? É por isso que tá acontecendo aí. Essa mensagem tá aparecendo pra mim aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. A Sônia mandou comentário, tá travando. Vamos ver aqui. A gente consegue puxar o Alcione a partir de agora que ela mandou o comentário. Ah, e aí, Alcione? Oi, tudo Tudo bem bom? contigo? Tudo jóia. Pouquinho gripada, mas tá dando pra ouvir, né? O áudio pra mim tá ótimo. Ah, E pra então tá vocês aí, bom. como é que estão? Consegue escutar bem, Alcione? Eu tô ouvindo você perfeitamente também. Top. Legal. Alcione, eu tava te apresentando aqui antes de você entrar, pra gente não ficar parado aqui, e dizendo Hum. aí que você é uma pessoa que é integrante do time top, mas que a gente admira muito pelo, não só pelo doutorado, que a gente sabe que é uma prática hoje que está sendo um pouco mais buscada, né? Que as pessoas estão buscando um pouco mais, só que não é só pelo doutorado, né? Que você é uma pessoa diferenciada, que você é uma pessoa. A gente tava falando eu estava falando de elegância aqui agora há pouco, de Ah, muito respeito, de obrigada. educação. E assim, então, pra mim aqui é muito massa ter você aqui, lá no time top também, é incrível ter você aí. Mas se apresenta aí você, já que eu comentei muitas coisas aí. Quem que é o Luciano Abreu? Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou Alcione Abreu, sou enfermeira. Sou formada aqui pelo Rio de Janeiro, pela Federal Fluminense. Toda a minha vida acadêmica foi pautada pela parte onde eu me escolhi, onde eu me dediquei, que foi me aprimorar e investir na enfermagem dermatológica. A gente pode até depois discutir um pouquinho a diferença entre enfermagem dermatológica e a enfermagem, né, em estomoterapia, que são duas especialidades dentro da enfermagem, mas que se complementam, mas que são diferentes, mas que acabam se complementando até dentro do mercado de trabalho. E acabei entrando na área de docência, mas acabei também desenvolvendo meu lado empreendedor, que a docência veio me trazer, mas por conta da enfermagem dermatológica. O nicho da enfermagem dermatológica é um nicho muito empreendedor, onde o enfermeiro que investe, né, que busca trabalhar nessa área, ele acaba se encontrando com um mercado de trabalho muito amplo, né? Não é aquele enfermeiro que fica com foco muito no ambiente hospitalar, não é um enfermeiro que fica muito voltado para o mercado hospitalar. Um enfermeiro que consegue pensar em um trabalho onde ele consegue conviver tanto também num emprego fixo, mas também consegue montar a sua estrutura em atendimento domiciliar, montar também, quem sabe, o seu consultório, enfim, etc. E aí fiz meu mestrado, doutorado, enfim. Então fui desenvolvendo minha vida toda voltada para a docência, mas no caminho a enfermagem dermatológica me levou também
para o empreendedorismo. E hoje eu levanto muito essa bandeira do empreendedorismo e venho levantando muito isso, que o enfermeiro ele pode ser o que ele quiser, né? Basta investir, né? Investimento, muitas vezes, as pessoas não estão propostas, né? Não querem ser predispostos a isso. Querem o investimento a curto prazo. Nem sempre o investimento vem a curto prazo. Então, por exemplo, hoje eu estou numa universidade federal, sou professor de uma universidade federal. Então, para eu chegar, né, até onde eu estou, eu tive que traçar, né, outros caminhos, mestrado, doutorado, estava numa universidade particular. Então, são caminhos que a gente precisa fazer, passar, para a gente conseguir o nosso, né, o que a gente quer. Então, a gente não chega de cara numa universidade, num concurso de uma universidade federal, logo de cara, sem passar por esses propósitos, né? Sem trilhar uma trajetória dentro de mestrado, doutorado, especialização, enfim. Só que dá para fazer algumas coisas também. Então, eu consigo hoje conciliar do aula em pós-graduação, consigo meus cursos, porque eu vejo que que a enfermagem é muito carente dentro da graduação de capacitação, né, de enfermeiros para tratamento de feridas em geral, não só tratamento, mas prevenção de uma forma em geral. As pessoas, porque eu sempre falo, não existe nenhum nicho dentro da enfermagem onde o enfermeiro não vá trabalhar com curativos. Então a gente precisa entender que não tem para onde fugir, né? Se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come. Então não dá para fazer uma formação sem ter sem ter uma noção básica de curativos, e não é uma função básica de primeiros socorros, né? É muito mais do que isso. Hoje a nossa população está envelhecendo e o mercado de trabalho para enfermagem dermatológica está aumentando muito mais por conta do envelhecimento. Então, quanto mais idosos, mais lesões de pele, mais cuidados paliativos, e o enfermeiro também dermatológico vem trabalhando muito junto com isso. Porque muitos enfermeiros que se especializam dentro da oncologia está muito voltado para a parte hospitalar. E aí o enfermeiro que atende a nível domiciliar, ele vem trabalhando também na parte mais empreendedora, atendendo as lesões oncológicas, que muitas vezes são paliativas, né? Que não tem mais o que fazer e o paciente vai para casa, e o cuidado de enfermagem é de uma forma holística, não tem mais, né? E o enfermeiro, além de cuidado curativo, ele vai também cuidar de uma forma geral, de um todo desse paciente. Então, hoje a gente tem um mercado muito grande para enfermagem. Eu sou uma militante dessa área de empreendedorismo, de tudo. E eu fico muito feliz, né, de poder estar falando um pouco desse lado da enfermagem dermatológica. E é um lado apaixonante. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar de qualquer coisa do lado de feridas, eu sempre deixo um pouquinho falando que dá para empreender, né, que dá para pensar realmente nesse nicho, porque qualquer outra profissional na área de saúde é muito trabalhado, né, desde quando entra na graduação, de montar consultório, de ter seu próprio formulário, de prescrever, de atender, enfim. E o enfermeiro, ele é muito podado, né? Ele é muito podado a ser, não, ter que trabalhar em outros ambientes, e sempre nunca foi tratado com essa parte de empreendedorismo. Então, agora que está começando nas universidades, mas isso é um caminho ainda muito devagar frente às outras profissões. Então, tem enfermeiro ainda formando sem saber que pode prescrever N coisas, né? Prescrever, inclusive, saindo de pós-graduação de enfermagem dermatológica sem saber que pode prescrever produtos de cuidado de feridas, né? Então, que pode ter seu próprio receituário, que pode ter seu consultório. Lógico, não é fácil? Não, mas para qualquer pessoa não é fácil. Hoje, para um dentista montar um consultório é super difícil, é caro.
né? Ele tem que ter a sua clientela, ele tem que fazer seu marketing. Lógico, é difícil, né? Para todo mundo. Hoje, até para o médico montar um consultório, ele faz quanto tempo de residência? Ele divide consultório com muita gente, ele faz sua clientela, ele atende em PSF, quanto tempo para depois ele montar um consultório? Lógico, se ele não vier de uma família, né, que tem uma estrutura, enfim. Então, as pessoas não percebem que está difícil para todo mundo, né? Só que as pessoas querem o fácil muito rápido, não percebe que é um caminho que muitas vezes é 2 passos para trás, para daqui a um tempo dar passos para frente e passos muito largos, né? Então, as pessoas querem um sucesso muito rápido. E às vezes um sucesso rápido não vem de verdade, não é para todo mundo. Isso aí é nítido ver. E aí, Dentro eu vou disso abrir aí pra que você gente. comentou, Uhum, você comentou do sucesso, né? O sucesso, muitas aham, vezes a pessoa pensa, e inclusive dentro da enfermagem, que o sucesso ele nasce da noite pro dia, né? Por exemplo, assim, a Ciane Abreu agora é doutora, e assim, aconteceu do nada, ela já foi, pum, formou. Só que não, não. existe todo um processo, que é o que você falou, né? Existe o passo a passo, toda uma dedicação para uma área específica. Então, assim, às vezes é falar muito não para outras coisas, para falar um sim mais sincero e mais profundo para você chegar no doutorado. E a mesma coisa que você estava falando aí de profissionais, né? Muitas vezes o profissional ele quer uma pílula mágica, só que assim, às vezes a pílula mágica e não buscar conhecimento. Só que o que vai diferenciar um profissional que tem realmente a capacidade de execução, não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo, é sim o conhecimento. Só que ele também tem que colocar em prática o que ele aprendeu. Então não adianta ficar fazendo curso a dar com rodo, participar de congresso, vários congressos, sem de fato tirar aquela mentalidade de absorção, mas colocar de fato em prática, né? E é isso que a gente vê aí em milhares, posso falar milhares mesmo, porque depois de tantos anos a gente começa a conhecer muitos profissionais da área da saúde, e a gente vê que a percepção deles é justamente aquela coisa de acumular, 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 e na Uhum. verdade não saber depois o que fazer com tudo isso, porque vira realmente muito conteúdo, e o fato de não colocar em prática vai deixar a pessoa cada vez mais paralisada e ela começa a se comparar com o outro. Por exemplo, vou me comparar com a Sônia Abreu, porque ela tem isso aqui, assim. Talvez é justamente porque eu não falei tanto não, decidi abraçar tudo, que eu tô nessa mesma posição, né? Talvez encontrar uma saída ali, encontrar um caminho que você quer, um caminho certeiro para conseguir chegar aonde você quer de verdade, né? E uma coisa que você estava falando da enfermagem dermatológica e a enfermagem de estomaterapia, né? Para você, qual que é a diferença, Alcione, de um enfermeiro dermatológico para um enfermeiro que é estomaterapeuta? Então, existe esses 2 registros dentro do COFEM como especialidade. São 2 especialidades com registros diferentes. A estomoterapia, ela é mais focada nos estomas, né, que são as aberturas para eliminações e para alimentações. Então, o enfermeiro, ele que faz estomoterapia, ele estuda mais, né, ele atende mais os estomas e as incontinências urinárias e fecais, os estomas intestinais, respiratórios, para alimentação, enfim, então o foco é maior. Não estou falando que ele não tem habilidade para tratar pele, feridas, mas o foco dele é incontinência urinária, trocar bolsa de colostomia, estomias, GTTs, enfim, né? E a dermatologia em si é um estudo maior da pele em si, né? Também tem um módulo separado de estomias urinárias, mas é de uma forma mais pequena dentro da dermato em geral. Então, como se fosse o estomoterapeuta mais focado nas bolsas, colostomias, enfim. Então, ele é muito mais focado em continências, enfim. Lógico, por exemplo, eu não tenho tanta expertise em bolsa, incontinência. Quando eu preciso, por exemplo, dar uma aula, eu não me sinto preparada, porque eu não tenho nem experiência, eu nunca trabalhei, até não tenho essa especialidade. E aí eu indico sempre alguém que eu tive essa aula, eu já cuidei de um paciente com isso, mas assim, eu não tenho a expertise, nunca pesquisei, nunca trabalhei no núcleo, enfim. E aí eu indico para alguém, enfim. Então tem uma pós que os módulos maiores, você se sente mais capacitada para aquilo. E a dermato, ela é mais ampla mesmo. Você trabalha as úlceras crônicas, as úlceras agudas. Eu acho ela é mais ampla em relação à pele do que a incontinência, enfim. Então, existem 2 especialidades, mas que eu acho que quando você quer trabalhar
com isso, você acaba, por exemplo, se eu for montar um consultório, eu teria que realmente não me especializar nas duas, mas escolher qual eu quero e fazer um curso com uma carga horária maior, de uma capacitação em continência urinária, dentro de uma sociedade, existe a SOBEST, que é uma sociedade que trabalha muito, ir a eventos dessa sociedade, fazer cursos de capacitação dessa sociedade, enfim, para se adaptar, para se capacitar. Eu acho que os cursos de capacitação com uma carga horária bem ampla, teoria e prática, acho que acaba te dando uma expertise também. Precisa fazer duas especialidades, Aquela né, para se coisa. trabalhar nessa área. Mas assim, pode falar. É aquela coisa, né? Não dá para abraçar o mundo, né? Eu achei interessante, a Sônia, que você falou que, olha Não, só, não. né? Às vezes as pessoas, eu vejo muito, isso eu vejo muito mesmo, o enfermeiro fala assim, ah, eu fiz uma especialização, e aí assim, às vezes ele não fala externamente, mas você percebe isso no jeito que a pessoa lida, no jeito que a pessoa trata os outros. Às vezes a pessoa ela faz uma especialização e ela acha que a partir dali, aquilo é o maior diferencial que ela tem, e por isso ela sabe mais que os outros, e ela Não. não se coloca no lugar de se manter como eterno aprendiz, e por isso ela acha que ela é o dono do mundo, né? Então, por exemplo, quando você falou que você não se sente segura, não se sente talvez até capaz de falar sobre uma área que, apesar de ser talvez próxima, mas não é a sua área, Uhum. de você ir procurar ajuda, de você ir procurar alguém para justamente te esclarecer isso, né? Então, acho que se você for para pensar a mensagem dessa questão que você comentou para a live, pô, um título de doutor e a pessoa às vezes só Sim. fez uma pós, né? Não que só fez uma pós é uma coisa pequena ou muito grande, mas assim, a pessoa fez uma pós e às vezes ela realmente assume aquela postura de ser o detentor do conhecimento, mas vê que, por exemplo, você, com o título de doutorado, cara, não tem limites para o aprendizado e você realmente vai buscar onde você não sabe para você se sentir mais segura e não assumir tudo, né? Porque quando a gente assume tudo, a gente acaba não assumindo nada. E isso fica claro na hora que a gente estiver tratando um paciente, conversando com um profissional e assim por diante. O que, que você acha disso? Ótimo, por exemplo, se eu precisar um dia trabalhar com um grupo, fazer um trabalho, enfim, com um grupo de estomizados, de incontinência urinária, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar alguém para entrar nesse grupo, para somar, e eu vou buscar conhecimento para agregar. Eu vou fazer um curso lá na USP ou aqui na UERJ, que é uma referência aqui no Rio, na USP, tem um pessoal ótimo que trabalha sobre isso. Eu acho que isso que eu acho que a gente nunca sabe tudo, sabe? Eu acho assim, eu tenho minha área de pesquisa, que eu trabalho muito, que é úlceras vasculogênicas, que as úlceras, eu trabalho com úlcera crônica, né? Então, e nem por isso eu falo que eu sou dona do saber. Então, eu tô lendo sempre, até para produzir um post, eu uso muito o meu Instagram para produzir posts, até para produzir um conteúdo, eu pego o guideline e eu vou ler, e aí é legal que eu vou discutindo, então tem uma outra abordagem, e aí vira uma outra coisa para poder, né, discutir, levar para aula, enfim. Então eu nunca vou me considerar uma pessoa que sabe tudo. Então tem temas dentro da enfermagem, inclusive da enfermagem dermatológica, que é muito amplo, por isso que existe uma pós-graduação, que não, a gente não pode falar que a gente é detentora de todo saber. Então, assim, se eu for um dia trabalhar, por exemplo, num núcleo, e eu ou desenvolver uma pesquisa, eu vou fazer uma capacitação fora, eu vou trazer pessoas que possam dividir comigo saber, eu vou entrar em núcleo de pesquisa, eu acho que é assim que a gente aprende, né? Então, assim, nem todo mundo sabe tudo. E eu acho que é assim que a gente vai agregando valor dentro da nossa profissão. E é assim que a enfermagem aprende a. Eu acho que a enfermagem precisa ser um pouco mais humilde dentro dos nossos conhecimentos, né? Eu acho assim que a gente não pode sair nem de um doutorado, nem de um mestrado, nem de uma pós-graduação achando que a gente sabe tudo. E eu sempre falo, ó, sai da graduação aproveitando, fazendo cursos de atualização para poder aprimorar e para ter leque de poder investir, tipo, oferecer para o seu cliente, para o seu paciente, alternativas de tratamento. Porque hoje a gente tem tanta coisa, tem ozônio, PRP, que numa pós-graduação você só é pincelado. Então, se você sai da pós-graduação querendo também
querer só trabalhar com aquilo ali, muitas vezes você não vai conseguir ser o diferencial. O diferencial é quando você tem uma cartela de trabalho para oferecer. Você chega na casa do paciente, vê que aquela criança tem uma criança na casa, você vai cuidar de uma lesão do paciente, mas percebe que o paciente tem tem um neto em casa, né? Um bebezinho. E aí você vai aplicar o laser na mãe, na filha que está amamentando. Então você faz um curso de amamentação. Então você trabalha em coisas, né? Então você não pode ficar pensando em tratar somente ser fazedor de curativo, né? Que eu falo, né? Que o enfermeiro ele não pode ser fazedor de curativo. E aí quanto a gente ficar pensando que o enfermeiro é fazedor de curativo, a gente vai ficar naquela coisa de nunca sair da caixa. E aí tem a discussão, né? Que eu vi uma menina perguntando, não sei se chegou para você, sobre a fisioterapia, né? Que a fisioterapia entrou na justiça querendo, né, assumir também a responsabilidade técnica e legal para fazer o curativo, porque o fisioterapeuta ele usa o laser como um tratamento para não, ele usava o laser já há algum tempo como um tratamento dele de fisioterapia, né? E aí, muitos fisioterapeutas, eu já venho acompanhando esse processo há muito tempo, porque eu venho indo, já participo de congressos de feridas, de queimaduras. Os de queimaduras já são mais interdisciplinar há muito tempo. Eu venho acompanhando esse processo da participação de fisioterapeutas apresentando trabalho, usando laser na cicatrização, no reparo de intervenção com queimados, enfim. Então, já estou vendo esse processo há algum tempo. Então, eu vejo que o fisioterapeuta, ele já viria esse processo já, então eu acho que demorou até um pouco, né? Porque o fisioterapeuta, ele já se reconhece como um empreendedor há muito tempo. Então, ele emite nota fiscal, enfim. Então, é uma profissão que tem caráter empreendedor muito tempo, diferente da enfermagem. Então, ele já tem, né, esse caráter de consulta, de cobrar consulta, de emitir nota fiscal, de reconhecer, de ter consultório, enfim. Então, ele já entende o profissional, o paciente dele como cliente, né? Então, ele cobra por consulta. Então, muitos desses pacientes que são idosos, que chegavam até ele com o intuito de uso do laser para um processo de reabilitação, já tem ferida. Então, ele está entendendo o uso do laser dele como... Ele já tem o laser, ele vai usar o laser para tratar uma lesão muscular e tratar ferida. Então, ele está vindo para o mercado de trabalho, como um paciente com ferida, mas com o intuito de ganhar dinheiro, visão empreendedora. Então, se ele vai tratar a ferida, não vai tratar o paciente como um todo, esse olhar que o enfermeiro tem. Então, o que cabe a nós, já que já teve a justiça já entendeu que ele é capaz de tratar ferida por conta do ensino superior, blá, 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 da área de saúde, o que faz o enfermeiro é cada vez mais investir nele e entender que ele precisa fazer a consulta de enfermagem ser o diferencial, que eu acho que nos difere de qualquer outro profissional, inclusive o médico, é a consulta de enfermagem. Porque o que difere? Porque o físio só vai usar o laser com o intuito do laser, De né? tratar específico, né? Aquele ponto. De tratar a ferida. Ele não tem aquele respaldo A nosso, amplitude, né? Pensar a em todo amplitude, isso que eu tô o querendo dizer. contexto Então, a gente geral. não precisa ter medo se eu faço o melhor trabalho. Se eu tenho outras tecnologias para investir, porque não existe só o laser, entendeu? Eu tenho um leque de trabalho, eu tenho um leque de produtos para oferecer, eu me especializei, eu não olho só a ferida, eu olho os exames laboratoriais, eu sou capaz de entender o todo, eu enxergo a família, que é um potencializador que pode atrapalhar ou me ajudar na cicatrização, eu faço consulta de enfermagem, eu prescrevo cuidados. Então, quando o cliente entende isso e o enfermeiro entende que ele é o diferencial na cicatrização, ele não precisa ter medo. A questão é que a gente tem muito enfermeiro que é fazedor de curativo. E aí que é o que a gente vem na faculdade lá atrás, né? Que é o fazedor de curativo, que ele chega na casa do paciente, chega lá, faz o curativo e vai embora.
né? Então aí ele vai ter medo, lógico, porque ele não tem receituário, ele não é um microempreendedor, ele não investe nele, ele não investe na imagem, ele não investe no Instagram, ele não investe em tudo, ele vai perder, né? E aí quando eu tenho né, eu sou um profissional diferenciado dentro da minha, eu tenho, né, consegui montar o meu nome, eu não preciso ter medo, mas assim, isso vem da graduação também, porque é um problema nosso também, isso vem lá atrás, né? Aí isso é um problema agora, mas um problema lá atrás que eu vejo a gente também delegando, né? A gente vai também, curativo não quero fazer, isso aqui eu não quero fazer. Daqui a pouco a gente vai perder várias coisas, não Não tá só fazendo isso, a nada daqui a gente pouco, né? nada. Porque a gente porque até na legislação do farmacêutico já tem que o farmacêutico pode fazer curativo, entendeu? Então, que ele faz intramuscular. Então, assim, a gente vai perder tudo daqui a pouco, entendeu? É porque o farmacêutico ainda não atiou, sabe? Não atinou ainda na veia empreendedora também. Porque curativo dá dinheiro. É por isso que as pessoas estão, o fisioterapeuta está enxergando o curativo. Ninguém vai querer pegar o quê? Banho no leito. Ninguém vai querer trocar fralda. Você entendeu? Porque isso não dá dinheiro. Entendeu? Então, assim, o enfermeiro tem que entender, ver o lado empreendedor. Entendeu? Então, assim, o lado empreendedor de começar a pensar no investimento que ele precisa fazer se ele quer pensar na carreira dele. Então, eu hoje, Alcione, penso nos meus alunos na graduação, né, de que tá louco para aprender a fazer curativo, né? Que eles ficam muito felizes quando estão lá aprendendo comigo lá curativo cirúrgico, que não querem delegar, né? Então, isso que eu tenho que plantar, né? Para não chegar lá na frente e falar assim, porque quantas vezes eu já fui enfermeira, tipo, lá porque para eu estar aqui agora ensinando, eu fui 4 anos de clínica. E aí, quantas eu cheguei e peguei curativo de 4 dias sem trocar, 5 dias o paciente lá, né? 5 dias com curativo sem trocar, porque ferida tem mau cheiro, ferida não é todo mundo que gosta, mas é um nosso cuidado, né? Aí rola também empatia, rola toda aquela coisa toda, né? E aí só que acontece? A gente delega, vai delegando, daqui a pouco não é mais a nossa, não é nosso cuidado. Chega outra pessoa, outra profissão e vai lá, assume. Então também a gente não pode também chegar e falar, culpar só o COFEM também, né, que é um órgão federal, também pensando nas nossas atribuições também. Eu acho que eu gosto de deixar um pouquinho. Nem todo mundo vai aceitar o que eu falo, né? Porque essa é a minha opinião, né? Porque eu fui da ponta, eu sempre fui muito apaixonada pelo meu trabalho. Eu me formei numa turma de 70 pessoas e só eu que fui para a enfermagem dermatológica. Então, assim, curativo não é uma coisa que é agradável para todo mundo, não é trocar band-aid, né? É uma coisa muito mais complexa. O sucesso só vem quando você entende que não existe uma receita de bolo. Eu estudei muito, investi muito na minha carreira. Então, assim, então é uma coisa muito para se pensar. Então, a gente não pode delegar o que é nosso. Então a gente começa delegando desde a graduação, quando o aluno fala: de novo fazer curativo? Não, fazer curativo sim, mas entender, fazer consulta de enfermagem, né? E muitos têm que entender que o olhar clínico do paciente, né? Muitas vezes fiz um post lá, né, sobre SUAB, não sei o que, enfim, né? E as pessoas não sabem avaliar sinais clínicos de infecção. Não toca no paciente, não consegue fazer assistência, né? Muitas vezes, né? Não chegam perto do paciente, não conversam com o paciente. E aí quer coletar só o suave. E aí, como assim, né? Ou então quer fazer a biópsia, que é um procedimento muito muito mais invasivo, muito mais caro. Então, enfim, então tem N coisas que a gente precisa discutir. Eu tô dando até spoiler do meu próximo post. Então, tem coisas que a gente precisa, sabe, pautar. Lógico, se eu trabalho no Einstein, a biópsia é referência. Mas eu tô numa unidade básica lá,
né, em São Gonçalo, num lugar mais que eu não tenho tanto recurso, que eu falo São Gonçalo porque é mais próximo de mim. E aí eu tenho que, né, tem infecção, mas eu, como enfermeira, posso analisar. Eu tô tocando meu paciente, o paciente tá com febre, tô analisando. Existe literatura que me respalda. Então, o que que adianta lá no livro, lá no guideline dos Estados Unidos, falar que biópsia é referência? Sendo que aqui no meu mundo, né, aqui no meu espaço físico, eu não tenho médico, eu não tenho o punch, que é o instrumento para fazer biópsia, né? Eu não tenho laboratório para analisar. Eu vou esperar o paciente, você entendeu? Esperar 10 dias para chegar o laudo para eu começar a fazer a medicação para o meu paciente. Então, a gente também tem que começar a trazer para a nossa realidade, né? A gente também tem muitos problemas com a... Eu vejo muitos enfermeiros falando para mim que tem problema porque não tem produtos para tratar a ferida. Mas eu falei assim, você faz consulta? Você conversa com o paciente? Você tem o seu registro? Você faz evolução? Que é um papel, né? Sentar e conversar com o paciente. Não tem. Então, muitas vezes eu posso ter o melhor curativo do mundo. Se eu entrego para o paciente e o paciente coloca muito ou não faz o curativo, não adianta nada. Teve um paciente que o médico prescreveu o óleo Dersane e ele tomou, ele engoliu. Eita. Entendeu? Porque o médico só entregou. A gente passa por uma realidade onde os nossos pacientes são analfabetos funcionais, não entendem, né? E aí, o que acontece? Ele virou para mim e falou que tava com gosto ruim na boca e achou que óleo... Que triste pra isso. você ver. E aí, ele Meu achou Deus. que era para tomar, né? Enfim. E aí, é Se você for complicado, parar né? para ver, né, essa questão que você estava comentando aí sobre os órgãos, né, máximos aí, que é o COFEN e os Corens regionais, muitas vezes eu costumo comentar sobre isso, né? Muitas vezes o profissional de saúde ele fala assim, ah, a enfermagem não é desvalorizada, os enfermeiros não são valorizados, enfim, um monte de coisa da desvalorização. Só que não é a enfermagem enquanto profissão que está sendo desvalorizada. Quando a pessoa ela toma talvez um xingamento por um para o outro profissional de uma outra equipe, quando ela é desfavorecida naquele momento, não é a profissão que está sendo desfavorecida, é ele enquanto profissional que está ganhando aquela desvalorização. E aí é sempre a pergunta que eu me faço, o que que aquela pessoa que hoje fala que está sendo desvalorizada, que não tem valorização, está fazendo para que ela seja valorizada e que talvez isso não aconteça mais alguma vez. Talvez é buscar mais conhecimento, talvez é buscar outros cursos, talvez é sair da caixa, talvez é não ser mais do mesmo. Só que assim, às vezes a pessoa ela fica dependendo muito. Ah, o Corém tem que não sei o quê, o COFEN tem que autorizar 30 horas. Só que assim, isso aí é um ponto muito macro. A pessoa fica esperando o de cima acontecer para depois ela fazer o de baixo acontecer. Mas na verdade não, começa a construção de baixo. No profissional, enquanto realmente o Juquinha tá aí miando, né? Pega o Juquinha aí. Uhum. E às vezes a pessoa, ela tem que internalizar isso. Olha o Joaquim aí. Uhum. A pessoa ela tem que justamente internalizar que ela é causa e não consequência, que ela não precisa ficar esperando a coisa acontecer, ela precisa fazer acontecer. E por esse motivo, não tem que ficar, o COFEN, e tem que... Não, vamos fazer, vamos pra frente. E justamente o que o Alcânio falou é autonomia. Às vezes a pessoa tá deixando de fazer a consulta de enfermagem, que é uma coisa que é um papel nosso, enquanto enfermeiro, e assim, às vezes faz a consulta, eu já vi isso, viu, Alcione? Na radioterapia eu já vi bastante dentro da Uhum. oncologia. Eu fiquei 5 anos na oncologia e, cara, fiz muita consulta de enfermagem lá. E aí perguntava assim, por que que a consulta de enfermagem demora mais com você? Porque, de fato, cara, eu não tô só perguntando, e aí, como é que tá? Tá tratando? Não tá tratando? Não, não é isso. Você vai mais a fundo. E aí, esse que é o diferencial. É você fazer o seu papel enquanto profissional e não ser mais do mesmo. De, sabe, não prescrever um cuidado interessante, não fazer SAI e só ficar copiando e colando. Então, assim, o profissional, ele tá na frente ali e aquilo depende dele. Então, se a gente não está fazendo acontecer, a gente está esperando acontecer, claro que a gente vai tomar a desvalorização. Inclusive, o Miller comentou isso com a Cindy outro dia, né? A desvalorização na caixa dos peitos, o Miller falou. E, de fato, é isso que acontece. A pessoa fica lá esperando, não vai para cima e, cara, existe a possibilidade de aprovar várias coisas, existem. Mas, assim, até isso acontecer, até quando o profissional vai ficar esperando, né, essas coisas acontecerem para ir lá fazer a diferença? Então, assim, essa diferenciação é justamente o que faz você ser um profissional diferenciado e que vai ser
talvez aquele mais qualificado, que vai ter mais resultado, que vai estar ali na trincheira fazendo acontecer. Então, assim, a autonomia, Alcione, que é uma coisa que você falou, é uma das coisas que a gente está considerando aqui que é um diferencial. Mas o que você acha que, além da autonomia, também é diferencial aí para um enfermeiro, não só da dermatologia, né, dessa questão, ou da estomaterapia, para ele ser diferenciado e não ser mais do mesmo? Eu acho por conta desse saber, de saber cuidar das lesões, assim, porque eu sempre falo, não tem aonde correr. Eu acho que ele consegue, todo lugar vai ter alguém para cuidar de lesões, tanto para trabalhar, para prevenção. Eu acho que ele consegue trabalhar em qualquer ambiente, tanto com um paciente idoso, tanto ele se enquadra em qualquer ambiente, tanto na parte de prevenção e tratamento, ele consegue trabalhar dentro da gestão, tanto da parte mesmo de execução. Então, o centro neonatologia, ele tem campo de trabalho pra caramba, porque a gente tem tantas lesões em pacientes neonatos que a gente não tem noção, a gente acha que lesão só dá em paciente idoso, a gente tem tantas iatrogenias que acontecem com paciente em neonatologia, porque é uma pele muito frágil, né, que são os extremos de vida, e quase ninguém sabe cuidar. Então, o enfermeiro que tem essa expertise, ele se destaca dentro desses locais. A gente tem dentro da clínica cirúrgica, clínica médica, eu acho que ele vai conseguir ter um ambiente bem legal para se trabalhar nas unidades básicas, fazer um bom trabalho em unidade básica de saúde. Também pensar fora, se pensar, eu quero uma flexibilidade de trabalho, não quero trabalhar dentro de um ambiente tipo de 8 a 5, como um PSF, mas eu nem plantão, quero montar minha carga horária, quero atender em domicílio. É também uma coisa interessante, mas assim, eu sempre falo que é um investimento a longo prazo, tem que batalhar muito. Eu brinco que no meu início eu ia para casa cirúrgica, para farmácia, panfletar, ia com idosos, ia em consultório de médico, começava mesmo a falar, as pessoas precisavam me conhecer. Se eu ficar em casa, vou curativo, né? As pessoas vão me achar em casa. Não, ninguém vai te achar em casa, né? Então você precisa A não ser que você está no marketing digital, né? Né? Então, na época nem existia, né, marketing digital. Foi em 2010, né? Assim, existia, mas não era o boom que tem Instagram hoje, né? Eu ia panfletar. Nessa época eu já tinha a minha marca, já fazia tudo, ia lá e conversava. E os médicos começavam a ver o meu trabalho e um indicava o outro e assim foi fazendo. Né? E assim eu comecei a ter os meus pacientes para atender. E nesse meio tempo eu já fazia meu mestrado, conseguia conciliar e assim fui fazendo. E aí eu tinha meu receituário, então os pacientes iam às farmácias com meu receituário, eu tinha meu cartão, eu tinha toda a minha identificação com marca, então era Alcione Abreu, Alcione Abreu, Alcione Abreu, Alcione Abreu. Então isso foi pegando a marca e um investimento. Então, assim, investimento em congresso, investimento, eu sempre palestrava, investimento em mim, investimento em aula de para que inglês? Inglês, em produzir artigo, enfim. Foi um tempo. Então, assim, quantas vezes eu até passei em outros concursos, mas que a carga horária não iria me dedicar a fazer um doutorado, porque meu foco era um doutorado, eu não fui. Então, eu queria estar onde eu estou agora, que é numa Universidade Federal, dando aula como professor, e aí professor concursado, não é substituto, que tem prazo para acabar. E aí eu falei, não vou assumir o concurso agora, porque meu foco é o doutorado. Porque doutorado, título ninguém te tira. E aí meu sonho então é aquela coisa de você dar dois para trás, três para frente, volta para trás, né? E até o foco acontecer. Então
é assim, tem objetivo na vida, então escolha o objetivo, foco, porque a pessoa que investe na carreira, né, quer trabalhar com enfermagem dermatológica ou estomoterapia, eu conheço muita gente que está empreendendo, que está com consultório, está muito bem, então tem várias pessoas, inclusive na região do Nordeste, no Sul, que estão muito à frente, são mulheres, a grande maioria são mulheres, né? Porque enfermagem tem mais mulheres, mas não é porque o homem também não pode empreender, mas porque acho que a mulher é mais corajosa. O Juca tá brincando aqui com a caneta. A mulher é mais corajosa, mas assim, eu vejo a mulher com essa necessidade também por ter família, por ter filho, e o empreendedor tem essa flexibilidade, né, de fazer seu horário, enfim. E hoje, não estou falando nada de política, não é, mas eu vejo agora, ultimamente tenho acompanhado a política, que o perfil agora dessa nova flexibilizar um pouco para abertura de novas microempresas. Então agora está ficando mais fácil abrir, não é MEI, é microempreendedor individual, não, é microempresa. Tanto para abrir seu salão de cabeleireiro, enfim, agora está ficando mais fácil. Porque antes era super difícil abrir qualquer coisa mesmo, né? Abrir um salão, abrir um negócio de unha era difícil. Agora, abrir um consultório que você possa juntar com a sua outra amiga que faz massagem, por que não? Você faz uma terapia holística, outra faz não sei o quê, enfim, por que não? Né? Então, hoje, com essa nova política que está vindo agora, tá muito mais fácil abrir, né? Você não tem... Acho que antes era 180 dias para você conseguir a guia, tem tantas outras coisas, então tá ficando mais fácil. Então, começa às vezes alugando uma sala de um médico porque hoje até para médico hoje ele faz atendimento em vários lugares, porque ele não tem mais sala fixa, ele aluga sala em vários lugares. Tipo, segunda num bairro, né, na terça em outro, enfim. Então, por que o enfermeiro não pode começar assim, alugando um dia na semana uma sala para ver como é que é? Só que antes de alugar, tem que estudar. Existem vários cursos no Sebrae gratuitos, de graça, né? Gratuitos, para poder começar a ver como empreender. O Sebrae é uma escola muito legal. Vejo a Gabi fazendo, né? A Gabi, A a Trícia também, né? Trícia. Né? Porque eu não tenho tempo, mas eu tô louca para fazer aqui. Eu tô chegando tarde, mas eu tô doida para fazer uns cursos. E sábado eu tô sempre dando aula na pós-graduação. Mas eu tô doida para fazer cursos no Sebrae. Até para melhorar as minhas aulas, para aprender mesmo, né? Melhorar a minha fala, enfim, para ensinar os meus alunos a empreender. Eu quero ensinar também, né? Dar mais uma luz no fim do túnel, enfim. Porque eu não abri consultório porque eu não vi, porque eu acabei escolhendo a minha vida para docência, né? E como profissional que eu sou, eu não posso abrir consultório agora, porque agora eu sou, né, federal, então não posso. Mas também não tem tempo. Mas porque foi uma escolha minha. Mas tem pessoas que podem empreender e fazer. Hoje eu só dou curso, é outra coisa, né? Agora, as pessoas podem fazer, tem tanta oportunidade, né? Tem atendimento, tem tantos tipos de atendimento, enfim, eu acho que o enfermeiro, não só de enfermagem dermatológica, aconselhamento de mães para amamentação, ver a Juliane também no nosso grupo fazendo, outra empreendedora também. Eu acho que enfermagem dermatológica pode abraçar também essa outra especialidade, que é a neonatologia e obstetrícia, também são as duas especialidades que estão crescendo muito de empreendedorismo que tem que crescer, né? Eu vejo que tem que crescer muito, a gente não pode ficar para trás. Todas as outras profissões, nutrição, empreendedora, atende, cobra consulta e faz. Por que o enfermeiro não pode fazer, né? Não pode cobrar sua consulta, não pode atender e não pode empreender, né? Então, porque a gente tem todo um conceito lá atrás, né? Social, cultural, e a gente precisa desprender disso, né? E é uma coisa que a gente tem que começar agora. A gente está no século XXI, né? A gente está
pelo amor de Deus, a gente não pode pensar numa enfermagem lá atrás. A gente, é um conceito histórico, social, né? Que nos ajudou a chegar até onde a gente chegou, mas a gente precisa nos aprimorar. O mundo mudou, graças a Deus, né? Então a gente pode ser o que a gente quiser, lógico, dentro dos princípios éticos, legais da nossa profissão, mas fazer o que a gente puder, ser o melhor profissional que for. Eu acho que o enfermeiro não é o melhor profissional para atender esse paciente com ferida. A gente não precisa ter medo de nenhuma outra profissão, porque a gente está... Quem se prepara de verdade tem um leque para oferecer de cuidados, de intervenções, que realiza o diagnóstico de enfermagem, faz a consulta de enfermagem, não tem que ter medo de nenhum outro profissional, que só vai fazer a intervenção, só vai olhar a ferida e vai cobrar por aquilo ali, sem olhar o todo, sem olhar a comunidade, sem olhar o paciente como um todo. Por isso eu falo, não tenho medo de verdade, mas a gente tem que começar lá de trás, né, orientando os nossos alunos a valorizar os nossos procedimentos de enfermagem e começar a valorizar a dermatologia como um todo. A gente acha que a gente não pode falar de proteção solar, que a gente não pode falar de hidratação de pele, a gente acha que a gente pode falar. A gente acha que tudo isso não é da enfermagem, entendeu? E aí a gente acaba pecando, e aí vem... A gente não pode falar de suplementação oral, a gente não pode falar de nutrientes. Ah, nutricionista. Por que não? Né? Lógico que a gente não vai fazer a gente não vai fazer um plano alimentar, mas a gente pode orientar. Né? A gente estudou para aquilo, a gente sabe, a gente teve aula de nutrição na enfermagem. A gente sabe quais são os nutrientes. Até a nossa mãe fala pra gente, quando a gente é bebê, que isso e aquilo é melhor para a saúde. Não é isso, né? Então, a gente pode orientar, por que não? Tem vários alimentos que ajudam, está comprovado, lógico, cientificamente. Eu vou usar dados científicos, eu não vou falar de trás da orelha. Eu tenho dados, tem artigos científicos, tem guidelines que comprovam. Vitamina C, zinco, cicatriza. Então, por que não? Não vou falar da dieta da pessoa, né? Então, isso é ser enfermeiro. Então, não vou falar porque eu não sou nutricionista. Não vou fazer isso. Por exemplo, eu trabalho com úlcera venosa. Tem vários exercícios de panturrilha simples que a gente faz na academia. E aí eu não vou orientar o meu paciente em casa porque eu não sou educador físico. Né? Então a gente acaba... Aí quando você consegue ajudar como um todo, você vê o diferencial. Tem artigo científico que me respalda. E exercícios simples, como você coloca o paciente lá na cama ou no degrau da escada, ele faz aquela movimentação de... Tá lá na literatura, tem que forçar o bombeamento de panturrilha. São coisas assim importantes. Então a gente precisa pensar fora da caixa, né? Não chegar lá e falar, usa isso que vai melhorar. Tchau. Aí realmente eu tô perdendo meu campo de trabalho, né? E aí aí eu vou ter que realmente ficar com medo de outros profissionais. E aí realmente eu preciso pensar no meu paciente como só paciente, né? Como cliente, não paciente. Então é isso. E eu fico às vezes falando, mas eu fico com medo das pessoas acharem, não concordarem tanto, mas a minha opinião é essa, sabe? Em relação a... Eu acho que vem muito do meu posicionamento como profissional, da minha postura frente profissional. Então, nem todo mundo... Eu acho assim, não é só também querer fazer todo... Eu, a partir de hoje, vou começar a indicar procedimentos fisioterápicos, né? Bem assim. Eu acho que a gente tem que realmente repensar na nossa prática como um todo, repensar eu como profissional de de enfermagem dermatológica, estou só sendo um fazedor de curativos, ou eu estou sendo, né, uma pessoa que atende meu paciente como um todo, enfim. Não, também acho que a gente não pode também cobrar só do COFEN, acho que a gente também tem que fazer a nossa parte. E é isso. É Mais interessante, né? alguma? Porque quando a gente para pensar, lá na graduação, você estava comentando sobre essa questão, né? Dessa parte de orientação nutricional, dessa parte de orientação de atividade Uhum. física. E na graduação,
todo mundo é estimulado a participar aí de vários... Só Juju? Ele tá, não, que eu não tô dando confiança. Desculpa, gente. Ah, Fica tranquila. Juquinha é um barato, ele participa sempre. Pra quem não é. conhece, o Juquinha sempre tá aí, é o gatinho da Luciana Abreu, ele tá sempre aparecendo nas mídias sociais, inclusive nas lives. Ele é Mas o, voltando, sabe, mais curativo do que todos o mundo. esse aí fica só deitado nos livros e no computador, ele estuda muito. É. Nossa senhora. E Ah, é enfim. interessante, né? Porque assim, na graduação a gente é estimulado a participar e fazer grupo disso, grupo daquilo, de fazer orientação não sei aonde, vai na PSF, vai sei lá onde, faz isso. Só que eu acredito que é muito o estímulo do professor talvez forçar o aluno dele fazer isso. E aí ele participa porque ele tem um respaldo, porque existe um professor atrás que vai dar respaldo para ele para quando ele for questionado. E eu acredito que quando a pessoa se forma, talvez por ir mais para a área hospitalar, a maioria vai para a área hospitalar ou vai para a área de concurso, né? Acaba que isso vai se perdendo. E aí é justamente a falta de diferencial que a pessoa está buscando, porque ela entra num contexto onde ela está inserida em 95% aí da população dentro da área da enfermagem ou dos enfermeiros, que aí ela se perde e deixa de ser uma pessoa e se torna aí uma enfermagem que talvez não está fazendo tanta diferença. E eu acredito que é justamente isso, sabe? Assumir que você tem o conhecimento, que você está buscando o conhecimento, que você não vai entrar na área do outro fazendo a função dele, até porque exercício é legal da profissão. Só que Uhum. assim, é você entender como que você pode justamente assim dar pequenos toques de não entrar na área do outro, mas não deixar de atender, né? Aquela questão holística que a gente estava falando aí do paciente, da consulta de enfermagem e tudo mais, de fazer orientações para o paciente exercitar na escada que ele vai subir no leito de panturrilha para ele fazer o bombeamento. Então, assim, a gente fica dependendo muito do outro, né? Ah, não vou fazer isso porque isso aqui é do fisioterapeuta, não vou fazer isso porque é do nutricionista, não vou fazer isso porque... Só que, assim, aí é o que a Sônia falou, às vezes você não está fazendo mais nada. Então, assim, qual que é o seu diferencial? O que que você está fazendo que só você, né? E não precisa de muito. Fala assim, o que que eu preciso fazer para ser diferente? Cara, escolhe pelo menos uma coisa, escolhe duas e faz, que ninguém está fazendo. Então, assim, se ninguém está estimulando o paciente lá a fazer o bombeamento na escada porque vai diminuir a úlcera venosa, vai lá e faz. Por quê? Porque é você que está fazendo, não é todo mundo. Não adianta ficar esperando, minha coordenação não... Não, vai lá e faz. Outra coisa interessante também, com relação a isso, Alcione, o que que você acha dessa questão de curativos? Porque, assim, a gente estava falando de curativo, né? Que o enfermeiro que é o cara que vai lá e só faz o curativo. Diferente da pessoa que tem a postura de empreender, de estar aí na enfermagem dermatológica ou estomoterapia, mas de fazendo acontecer e não esperando acontecer. Mas muitas vezes a pessoa ela fica esperando, na minha opinião, né? E eu vou te perguntar também, que tem o material mais extraordinário possível, o mais caro possível, e às vezes, porque não tem, deixa de fazer. O que que você acha sobre isso? Eu sempre falo também sobre isso. Às vezes, não, às vezes falam para mim, eu não tenho curativo. Às vezes eu falo que o simples muitas vezes ajuda. Né? Então, às vezes eu tenho, lógico, às vezes a gente não tem básico, né? Esparadrapo, enfim, aí realmente não tem o que fazer, luva, né? E aí você não pode se colocar em risco para fazer o cuidado, lógico. Agora, falando desses insumos básicos, gases, esparadrapo, soro, enfim, né? Atadura, isso é o básico, tem que ter, aí não tem jeito. Mas muitas vezes as pessoas ficam falando de tecnologias mais avançadas para produtos, né? Tópicos, né? Cuidado tópico. E aí, desses cuidados tópicos, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho, por exemplo, um curativo avançado, uma cobertura X com prata, blá, 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 algo muito avançado. Eu tenho só o básico, um óleo, uma vaselina, um produto, o soro, uma sulfa, enfim. E às vezes você conseguindo trabalhar o básico associado com as suas orientações, surge muito mais efeito, né? Eu acho que assim, eu vejo no hospital de referência, onde eu trabalhei, onde eu fiz o doutorado, eu fiquei lá por conta do doutorado, a gente não tinha muitas tecnologias, a gente usava o básico, uma das tecnologias, assim, diferentes que tinha foi só quando existia pesquisa, existia o hidrogel, era uma dos mais, assim, topzinhos, mas também era por conta de pesquisa, e o que diferenciava mesmo eram as orientações, era o tempo que a gente ficava com o paciente orientando, realizando a consulta em si. Então a gente marcava poucos pacientes, passava mais tempo orientando,
fazendo o curativo na técnica certa. Então, existem problemas relacionados na técnica que atrapalham muito mais do que usar o produto muito avançado. Então, eu sempre falo que às vezes você está com um curativo muito avançado e o próprio enfermeiro não sabe manejar, cuidar, usar a tecnologia certa. Então, às vezes a gente está com, sei lá, né, um avião Boeing maravilhoso e o piloto não sabe, né, usar e aí vai acontecer o acidente. Então, às vezes eu sempre falo, então, às vezes usar o soro fisiológico na ferida, proteger com gaze é melhor do que muitas vezes você usar um produto que você não sabe usar, ou usar um produto que não tem indicação para aquele tipo de ferida. Então, eu sempre falo muito isso. Às vezes você quer usar um produto porque tem muito no estoque, ou existem produtos que você pode colocar até em risco o paciente porque não tem uma indicação correta, né? Então, a bota de UNA, por exemplo, é um curativo ambulatorial, que é um curativo que o paciente tem que receber um diagnóstico certinho, fechado. O paciente tem que ser estimulado a panturrilha, por isso que eu falo dos exercícios. E aí o enfermeiro tem que saber aplicar. E aí não pode ser aplicado de qualquer forma. Então é contraindicado muitas vezes aplicar por ter muito no estoque. Muitas vezes o paciente não tem uma condição higiênica adequada, enfim. Então tem tantas coisas que eu preciso avaliar antes para indicar um curativo. Muitas vezes eu costumo orientar bastante o paciente, manter esse paciente comigo uma semana, para eu ir orientando ele, porque também não adianta eu orientar milhões de coisas num dia que ele não consegue assimilar, é muita coisa. E aos poucos eu vou passando orientação, ver se ele consegue assimilar e assim para depois indicar uma cobertura mais especial, que muitas vezes, pelo custo da cobertura, não compensa muitas vezes, porque às vezes uma cobertura cara que ele não sabe usar e aí ela vai ser jogada no lixo, né? Então tem coisas assim que eu sempre falo, tem coberturas caras que são mais especiais que nem todo paciente vai saber usar, vai saber manejar. Então, às vezes o básico bem usado é tão importante quanto. Então, eu quase nunca trabalhei com tecnologias mais avançadas e sempre tive bons efeitos. Entendeu? A dedicação, eu sempre falo, né? É muito importante quando eu oriento, quando ele volta, eu vejo se ele conseguiu atingir as metas, sai, né? Faça a reavaliação para ver se ele cumpriu, para ver se aquilo que eu orientei deu certo. Né? Então, condições higiênicas, né? Uma meta. Se ele não tem condições higiênicas adequadas, não adianta, né? Então, assim, se ele deixa o curativo, por exemplo, aberto, tem paciente muito que tem essa mania de deixar o paciente que a ferida tem que respirar. Aí ele deixa a ferida aberta e a ferida vai grudar no lençol, vai ficar exposta a micro-organismo, enfim. E aí o que adianta eu usar uma melhor cobertura no consultório ou no meu ambulatório, na minha unidade básica de saúde? Ele vai chegar em casa, ele vai tirar, jogar no lixo e vai deixar a ferida aberta para respirar, porque ele acha isso. Então, se eu não sentei, se eu não conversei, se eu não expliquei, se eu não entendi, né, que é uma questão cultural, se eu não conseguir trabalhar essa meta com ele, não adianta. Isso vai desde a bandagem, Cristo. Tem paciente que tem problema com bandagem, ele quer que o dedo fique para fora. E aí você tem que trabalhar isso, tem que calcanhar, você fica de fora. Então, coisas assim básicas que o enfermeiro ele precisa trabalhar. E aí vem até aquela bobinha teoria transcultural, né? Que não é só a teoria do autocuidado, também é importante, mas cultural. Ele traz a sua própria cultura. E ele tem que o curativo tem que ficar aberto, que a folha tal vai curar, que a folha de aroeira, tem tudo isso. Você precisa, como enfermeiro, isso vai desde o paciente mais pobre até o paciente mais rico do rico do rico, né? Então, isso é entender, isso é um trabalho árduo, né? Então, hoje eu consigo melhorar isso, amanhã eu melhoro isso, para depois eu passar para o curativo X. Então, às vezes, você vai entrando com um curativo mais simples, que ele vai conseguindo adaptar,
e depois você vai melhorando. Então, às vezes, eu sempre falo, não é desculpa, muitas vezes, ter o básico, né? E também, depois, você vai tem que conhecer os mais caros, porque você também vai poder trabalhar em outros lugares que te ofereçam tecnologias mais avançadas. As tecnologias mais avançadas é bom quando você faz o próprio curativo, você vai e troca, porque aí você tem a segurança que aquele curativo vai permanecer, mas também não adianta você trocar não saber para que está usando, e o custo daquilo também, o custo é muito relevante, e aí você também que vai trabalhar na auditoria, você que sabe muito de curativo é importante, tem a parte de auditor. Então, tem gente que faz enfermagem dermatológica, Cristo, para trabalhar na auditoria. Por quê? A parte mais cara do hospital é Eu tenho ferida. uma amiga que trabalha, tenho duas amigas, na verdade, que trabalham com auditoria, e assim, elas falam que o nível de glosa, às vezes, de um paciente assim, Sim, um dia, R$ 5.000 de curativo, uma semana, R$ 5.000 sim, de curativo. sim. Por quê? Porque ela tem que saber tudo de curativo para glosar. Porque a maioria das pessoas que estão na ponta não sabem usar. E aí troca um curativo, às vezes, que tem uma indicação maior, ou não tem indicação, a pessoa vai lá e toca, porque viu não sei aonde e faz. E aí, se você sabe muito, você fez a faculdade, né, fez a pós, enfim, você consegue glosar e o hospital, opa, aquela ali é boa, né? E aí você consegue. Porque quem entende muito de curativo, a auditoria ali é ótima para trabalhar, porque é o que mais glosa no hospital, é o que o hospital mais gasta dinheiro é em curativo, infelizmente, né? É diminuição de Infelizmente, custos, né? isso Às que vezes a pessoa ela fica esperando muito, fala assim, pô, no meu setor não tem tal coisa, não sei o que não acontece aqui nesse hospital, mas vai olhar justamente a galera da auditoria, o que eles estão fazendo para fazer com que tudo isso aconteça e que você continue, por exemplo, trabalhando. Então, às vezes, para manter uhum, uma equipe, para manter pessoas na equipe, tem todo esse processo. Então, às vezes, trocar um curativo sem necessidade, igual o senhor falou, ou indicar um curativo sem necessidade, né? Muitas vezes a gente vê que tem hospital que não tem equipe de estomaterapia, não tem equipe de enfermagem dermatológica, e isso, na verdade, não é só um profissional. Na verdade, é agir com inteligência. Por quê? Porque além de estar tratando o paciente de uma forma adequada, você vai diminuir o custo que está tendo para atender aquele paciente, vai diminuir o tempo dele de internação, se diminuir aquilo, diminui o custo total da hospitalização, e isso aí predispõe a ter talvez um profissional a mais na escala, de ter alguém a mais, de não ficar tão apertado. Então, se você for ver, na uhum, minha opinião, a diferença de um profissional aí, que a gente colocou até o tema, né, autonomia e performance do enfermeiro na enfermagem dermatológica, a diferença para mim, que vem aqui da discussão dessa live, que veio, não veio agora, não estava combinado isso, uhum. é justamente o quê? É o cara ter conhecimento e integrar o conhecimento à inteligência. Por quê? Porque ele tendo esses dois e fazendo a coisa acontecer, é justamente o diferencial que vai ter de um profissional ali ter uma performance diferenciada. Por quê? Porque tem aquela coisa, para mim, menos é mais. A pessoa pode falar assim, mas como menos é mais? Porque se você cuidar hoje de um paciente que tem uma lesão, talvez uma lesão de grande porte, uma lesão ali que é grande demais, quanto mais você dedicar nele agora, menos você vai fazer daqui a pouco. Por quê? Porque hoje, e é o que o Cione falou, né? Não é uma coisa assim, foi lá, fez o curativo, bum, amanhã tá fechado. Não é, demora 2, 3 anos. O Cione, que é especialista nisso, sabe muito melhor do que eu. Então, assim, não é ficar esperando o material mais específico, o mais caro possível, que vai fazer a diferença. E sim, o conhecimento que a gente tem, aliado com a inteligência que a gente vai conseguir interpretar e fazer aquilo acontecer, junto com justamente toda essa questão de varredura, de diferenciação da pessoa ser não apenas mais uma escala, e sim ser um profissional ali, dedicado para fazer a profissão acontecer e não ficar aí no meio da maioria. Aí rola toda uma, né, tipo, de entender que prevenção é muito mais barata para tudo, para o hospital, para você, seu tempo de trabalho é menor com pacientes, tudo, né, gira em torno da prevenção, não pensar só porque eu tenho que trocar fralda, não, tudo, né, gira em torno do tempo, que isso gira em dinheiro, menos trabalho para você, menos, né, menos cansaço, pensar assim, né? É complicado pensar assim. E até também pensar nisso que você, sabendo, conhecendo produtos também mais em conta, mais barato, na hora que você vai fazer uma consulta com um paciente que não tem tantas condições, você pode indicar
um curativo melhor e atender todo tipo de clientela. Então, você também precisa abrir sua mente, entender que não existe também só curativos especiais. Lógico que tem indicação, curativos especiais para pacientes mais graves, mas tem pacientes que não têm indicação. E aí você tem que saber também manejar, né? Nem todo mundo, a gente, infelizmente, a gente não tem políticas públicas para feridas direito, o SUS não sabe quanto gasta, e o privado realmente está cada vez mais fechando, e é realmente muito caro cuidar de feridas hoje. A gente não é um cuidado fechado, onde você tem um tempo limite certo para cicatrizar. A gente não tem uma bola de cristal, né? É Exatamente. muito difícil. Oceano, você viu, porque você estava falando de perguntas, mas assim, para mim, eu até mandei 2 pontinhos aqui no chat, mas para mim não apareceu nada não. Você consegue ver alguma pergunta aí? Não, perguntaram da fisioterapia, né, que eu já respondi, mas agora para mim não tem mais. Não tem. Ah, deixa eu ver aqui. Ela falou que a enfermeira auditora aqui tá falando para mim que é difícil não glosar, igual a gente estava falando. Recebi aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, então, só alguns elogios. Pois eu vou ver direitinho, não tô conseguindo, não tô ver aqui. Acompanhar Anda... simultaneamente a live e os Ah, é comentários é difícil. A Trícia falando que a Trícia é top, a Trícia é verdade, muito, que é professora aqui de alguém. Ah, tô falando que é verdade, que. Então, são comentários muito grandes aqui que eu não tô conseguindo ler, mas muita gente tá agradecendo. Ah, que bom. Obrigada, tem muito aqui falando da humanização, isso aí. Ó, a Celi Rodrigues comentou aqui. Muitas vezes os profissionais Ah, de enfermagem anotam as retiradas, mas que não tem sem prescrição e trocar, é difícil de defender a indicação e caríssimos curativos. né? Fala de novo, não entendi. Deixa eu ver aqui, ela colocou. Muitas vezes os profissionais de enfermagem anotam as retiradas, mas não tem Hum. prescrição e é difícil de defender pela indicação e caríssimos curativos. Acho que o que eu entendi aqui é que ela está dizendo que não tem prescrição, ninguém prescreveu aquilo e a pessoa está usando aí curativos Ah, que tá. são muito caros. Entendi. É complicado, né? Às vezes a gente não tem o que acontece? Suporte de uma comissão de curativo, né? Ou comissão de pele, enfim. O ideal é que todas as unidades dos hospitais, por exemplo, tivesse, né, uma comissão de controle. Como tem controle de infecção hospitalar, que tem um especialista para poder ajudar nessa prescrição, na avaliação e também cuidado continuado, né? Que fizesse a, a palestras para os enfermeiros, para a equipe de enfermagem em si, de treinamento, né? Para poder. Porque os curativos, eles estão sempre muito mudando. Mas ensinando, não só falando de curativos em geral, mas mostrar quais são os curativos da grade, falar um pouco dos temas, abordar os temas de lesões, as lesões que mais acometem, mais aparecem no tipo do hospital. Eu acho que, porque depende do lugar, tem lugar que é comissão de pele, tem lugar que é comissão de curativos. Eu acho que é importante, como existe a comissão de controle de infecção hospitalar, que deveria ter nas instituições uma comissão, né, de pele ou de controle né, de curativos em si, para que fosse mais Mais direcionado, né? Mais focado. direcionado, né, até para ter um controle nessa avaliação, prescrição e escolha da grade de curativos, enfim, treinamento desses enfermeiros, dos técnicos, para dizer, olha, esse curativo custa tanto, por isso que a glosa vem, né? Quando é particular, tem que ficar tanto tempo, quando você encontrar ele, ele vai estar indo nesse aspecto aqui. Explicar, eu acho que muitas É vezes um o que acontece papel de aqui orientação, né? Do enfermeiro que ele está eu deixando de acho fazer. isso, porque muitas vezes quando você vê a bula, né, do curativo, ele fala assim, fica 7 dias. Até 7 dias, mas o Independente olhar da do, condição, né?
cada paciente é um paciente, né? Então, o paciente, ele tem que orientar o enfermeiro que, se tiver, né? Olha que o curativo está aqui hoje. Se tiver assim, tem que trocar, independente de estar prescrito aqui, que é 7 dias. E aí você vai dizer aqui no computador, né? Vai anotar que o curativo estava assim, assim, para não ter glosa, né? E aí, por quê? A auditora vai ler na literatura que o curativo pode permanecer até 7 dias. Ela vai glosar, porque você trocou em 3. Mas aí, quando você tem um respaldo, você anotou, você evoluiu que a lesão estava muito exudativa, em processo de infecção, sinais clínicos, e aí você evoluiu o paciente, você conhece, né, sobre os sinais clínicos, e aí você consegue respaldar, né? E aí você fez seu papel, né? Então não é por conta do hospital, esse é papel do enfermeiro, né? Então, assim, não é. Enfim, eu acho isso é se responsabilizar, né? Não é mais uma coisa para o enfermeiro fazer. Eu acho que isso é se responsabilizar pelo cuidado. Eu acho que o curativo é um cuidado nosso, né? Acho que faz parte do nosso papel cuidar. Eu acho que o curativo ele não é mais tipo, mais uma coisa. Não é. Eu acho que isso faz parte da nossa essência do cuidado. Eu acho que a gente está perdendo mesmo e a gente não pode, porque a gente está delegando de verdade. Não vou fazer, não, inclusive nas públicas, de verdade. Eu trabalhei anos na pública, eu vi como eu recebia os pacientes de outras instituições públicas, assim, pacientes muito graves e já em sepse por conta de curativo já 4, 5 dias sem trocar, e o paciente dá graças a Deus porque eu troquei o curativo, sabe? E aí se colocar no lugar do outro. E aí, isso, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Então, assim, por N coisas que acontecem, não tem material, não tem, às vezes, o produto para colocar, mas há gases para. Eu vou trocar, vou deixar. O mínimo que eu podia fazer é o conforto para o paciente, né? Então, não tem às vezes o produto, mas tem a gases, esparadrapo, tem o soro, eu vou fazer uma higienização, o conforto ali eu vou oferecer. Então, isso já controla um pouco a infecção para o paciente, né? Isso já dá um conforto. Então, às vezes, o mínimo possível a gente não faz, né? Então, isso é um problema muito grave que eu vejo. Não estou generalizando, lógico que não, né? Eu acho que tem muita gente que ama o que faz, graças a Deus. E eu tenho muito orgulho, né, de ser enfermeira, de trabalhar. E, assim, a minha função é fazer uma enfermagem dermatológica diferenciada, por isso que eu não me canso de falar, não me canso de dar exemplos, enfim, não sejam fazedores de curativo, né? Então, assim, o mundo tá cheio de fazedores, o acompanhante faz curativo, Christopher, entendeu? O robô no século XX, né, no próximo, vem lá e troca o curativo. Então, o que não vai substituir a enfermagem, porque a enfermagem lida com cuidado. Então, trocar curativo é muito mais do que trocar curativo, né? Ser enfermeira é muito mais do que isso. E é isso, por isso que eu não tenho medo, né, de outra profissão. É isso que eu estou dizendo, tá? Então, é essas coisas, assim, que fazem eu ainda acreditar na minha profissão. As pessoas falam que é utopia, mas não é utopia. E aí, por isso que eu voltei, né, agora estou na graduação para trabalhar isso, o que vai, né? A gente tem que começar lá da graduação para levar, mas quem está na assistência tem que pensar muito em relação a isso, né? Que a gente tem que pensar que a gente pode estar um dia precisando da assistência, de um dia estar no lugar do outro. Isso vai em todos os aspectos, em relação a você precisar tomar uma vacina e não ser bem assistido, né? E falar, meu Deus, como assim, né? Eu não tenho coragem de. Você tem coragem de receber a vacina no local que você trabalha, né? Imagina, essa pergunta que você Ser tem que atendido, fazer. né, pelo profissional que você é, né? Então assim, é aquela coisa, né? Será que você tem coragem de levar seu filho para vacinar, receber as primeiras vacinas no posto que você trabalha? Essas perguntas a gente tem que se fazer no nosso dia a dia. Não é porque é o SUS que tem que ser feio, não é porque é sujo, você tem que estar mal vestida, com jaleco mal alinhado. As pessoas vão perdendo, sabe, descaracterizando a enfermagem, não passando uma imagem
de credibilidade, porque às vezes está no serviço público. Não entendo muitas vezes o que passa isso, né? E não é só o enfermeiro, é o nutricionista, é o médico, enfim, né? É Porque é o geral, né? serviço público, é geral, né? Então, enfim. Mas ninguém larga o osso, Christopher, né? Tá lá, né? Então, assim. E aí, eu sempre falo, não tá satisfeito? Pula fora, né? Eu sempre falo aí, a gente tem que mudar a nossa história. Se não está satisfeito com o que você vive, com o seu trabalho, a gente tem que pensar na nossa mudança de estratégia de vida, né? Porque não dá para ficar, né, vivendo numa tortura, né? De ambiente de trabalho, de ambiente de vida, né? E assim vai. A gente tem que lutar por um trabalho que te possa ser feliz, né? Lógico, tem a parte material, financeira, mas também que te dá, né, Satisfação interna, né? Satisfação Isso, pessoal. acho que tem que ter um misto de tudo isso, né? Muito massa, Sônia. Cara, eu queria te agradecer, justamente por você ter parado um pouco aí a sua rotina e estar aqui, porque eu sei que você é uma pessoa Hum. extremamente, não só trabalhadora, mas está buscando aí, né, justamente fazer acontecer pelo seu diferencial e não esperando, como a gente comentou aqui na live. E assim, cara, eu admiro você demais, falando aqui abertamente, Ai, e você isso vai sabe ficar gravado disso. para sempre, porque não só pelo título, mas pela pessoa que você é. Então, assim, eu acredito que quando você tem essa internalização do lado profissional também, mas com a sua vida enquanto pessoa, cara, quando isso se funde, e não tem a separação, né? Não é porque eu tô no pilar da vida profissional, tô no pilar da vida pessoal. Não, você tem os dois ali fundidos e isso faz total diferença e mostra de fato quem você é. Então, para mim, isso é uma honra ter você aqui. É uma honra também estar contigo, ter contato contigo e estar contigo lá no time top. E isso para mim é muito massa. Queria deixar uma mensagem final aí para essa galera e falar como é que eles possam te seguir, onde que eles te encontram. Eu estou muito feliz em poder participar. Eu, assim, eu sou muito orgulhosa da enfermagem. Quem me conhece sabe disso. Sou uma defensora, sabe? Assim, eu levanto muito a bandeira da enfermagem. Não deixo que falem mal da enfermagem. Quem me conhece sabe. É, Tipo, gosto muito da minha profissão. Eu acho que a gente pode realmente ser o que a gente quiser ser. Eu acho que a gente realmente tem que ter aquela vontade. Eu acho que a gente não pode ficar no mesmo lugar sempre, né? A gente tem que ser motivado, que a motivação chegue no momento certo, né? E que a gente nada é fácil na vida, né? Tudo tem, sabe? Tudo tem um motivo, tudo dá trabalho, né? Eu até brinco, o que cai do céu é só chuva e manga lá na minha cidade, Minas Gerais, do pé de manga, porque o resto nada cai, né? Então quem vê assim, né? Mas assim, me vê lá agora lá, né? Falando, enfim, acho que é fácil, não é fácil. Então, assim, quem me conhece de perto sabe da minha história de vida. Enfim, eu sou um pouco discreta, não conto muita coisa, mas assim, quem me conhece de perto me conhece, sabe, assim, das coisas que eu vivi para chegar. Ainda não cheguei realmente ainda, lógico, a gente nunca está satisfeito, mas cheguei muito perto do que eu quero, ainda quero batalhar ainda por uma enfermagem bem diferenciada ainda. Eu estou no grupo, a gente está no grupo top para isso. E estar perto de você me fez, sabe, melhorar, engrandecer e acreditar ainda mais na enfermagem. Quando a gente se une com pessoas que pensam, sabe, que pensam como a gente, isso melhora muito a nossa visão, a nossa autoestima. E a gente tem que grudar com pessoas que a gente sabe que pensa como a gente, porque de pessoas que ficam puxando para baixo, que falam assim, muda de profissão, vai para medicina, faz isso. Então, por exemplo, poxa, Instagram dá dinheiro, mas para quê? Gente, para quê? Você tem que muitas vezes, será que é só você quer só ganhar dinheiro? É só ganhar dinheiro? Então, não é só isso que a gente tem que pensar no momento, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu estou usando, nesse momento, o Instagram para estimular, para educar, para falar sobre enfermagem dermatológica. Não é sempre a gente vai usar, não é sempre ganhar tudo dinheiro na vida, né? Então a gente também tem que pensar um pouco
Então, tem momentos na vida, né? Então, a gente tem que usar, usar a ferramenta, por exemplo, o Instagram, para estimular as pessoas, para levantar as pessoas. A gente tem tantas pessoas, já tem tanta coisa ruim na vida. A gente usar as nossas ferramentas para elevar a enfermagem, para mostrar uma enfermagem cada vez mais com conhecimento científico, mais, sabe, mais unida. E é isso que eu penso. E unam com pessoas que têm o mesmo objetivo de vida que vocês, que sempre pensam em grupos que ajudam vocês. E o Cristo Fiel é uma pessoa que vocês estão realmente com a pessoa certa para isso. E podem contar comigo. O meu Instagram é Alcione Abreu, tá bom? E é isso. O que você precisar de mim, Cristo, estou aí, tá bom? Eu adorei. Nossa, passou super rápido, né? Nem parece, nem gosto de falar. Nem gosto de falar, né? Então, foi um papo, não foi super gostoso, um bate-papo. E assim, a gente precisa empoderar mais essas pessoas, entender que o enfermeiro ele pode ser o que ele quiser, lógico, dentro dos princípios éticos legais da profissão, né? Eu acho que se ele é uma pessoa bacana, que quer o bem para as pessoas e que ele quer realmente, né, crescer como profissional, enfim, tem tudo realmente focar no objetivo, escolha a área que ele quiser, né? Ah, eu quero área X, invista naquela área e vai, foco, né? Eu acho que a enfermagem hoje tem tantas possibilidades, se vocês procurarem as especialidades que o COFEM nos oferece, tem tantas. Então, assim, procurem, se encontrem na enfermagem e não deixem ninguém falar para vocês que vocês não podem, né? Eu nunca deixei, né, ninguém falar isso para mim. E eu sempre tive uma mãe muito inspiradora, que sempre falou que eu sempre podia, né? Então, que sempre investiu em mim, mas investiu em mim quanto profissional e quanto acadêmica, né? Então, de falar, olha, você quer no congresso? Você vai. Você quer isso para crescer na profissão? Você vai ter, né? O foco da minha mãe sempre foi muito me ajudar em relação a ser a melhor. Você vai ser o que você quiser ser dentro da sua profissão, né? Então, esse foco, minha mãe é muito focada nesse nível de me ajudar a ser empreendedora nessa área, de crescer, enfim, empoderada. Então, assim, pensem nesse lado de empoderamento em qualquer área, na auditoria, né? Seja o melhor auditor que você quiser ser, seja o melhor dermato, estomaterapeuta, enfim, né? Qualquer outra área dentro da enfermagem, trabalhar com a pH, enfim, né? Tem tanta coisa boa dentro da enfermagem. E aí investir em você, né? Investir sempre, tá bom? E desculpa o Nossa, Juquinha, né? Que ele se sentiu aqui totalmente, enfim. fica tranquilo, o Juquinha sempre participa e pra mim ele é outro convidado aí. Então tá bom, um beijo. Alci, brigadão, viu? A gente se fala daqui a pouco lá no top, hein? Até mais, Alci. Até mais. Gente, obrigado por cada um de vocês que ficaram até aqui, né? Nesse momento aí tem bastante gente online ainda. Agradecer a Alcione. Para quem não segue ela ainda, @enf_alcioneabreu. Dá uma olhada no Instagram dela. No Instagram dela tem muito conteúdo de enfermagem dermatológica. Os posts que ela está fazendo, que ela tá fazendo hoje, não são posts que ela pega material de alguém. É tudo criação da própria autoria dela, tanto de conteúdo quanto também de autoria de imagem. Então, assim, vocês vão ver que o Instagram dela tá bombando. Tá para bater 10k. Se vocês puderem seguir a Alcione Abreu, segue, porque é uma pessoa que, como eu falei, não só pelo doutorado, mas pela pessoa que ela é. E quando essas duas coisas se internalizam, enraizam dentro da pessoa, que elas estão em contexto ligadas, quando faz acontecer, a profissão não fica esperando acontecer. Então lembra sempre que você é causa, você não é consequência da área. Se você assumir de fato a responsabilidade, a autorresponsabilidade de fazer isso, você vai fazer. Acredita mais em você, se tranca, se blinda para o que está acontecendo fora e só segue acreditando que é possível dentro daquilo que você quer, dentro dos princípios éticos, né, como a Alcione falou mesmo, e vai. E se você não está participando, justamente porque eu lembrei disso agora, né, e vai, né?
Porque esse elástico aqui demonstra a Masterclass Enfermeira de Valor que está rolando agora do dia 26 a 30, possivelmente até o final de semana. Então são 7 dias, não vai durar mais que isso. Então se você não viu, acessa lá www.enfermeirosdevalor.com/3M de Maria, C de cavalo, E de elefante e V de valor. Acessa lá e vai, ó. A Evelyn Maíra. A Evelyn Maíra Evelyn Maiara tá lá dentro da Masterclass Enfermeira de Valor. Amanhã tem a segunda aula, que é quarta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo. Então, assim, faz acontecer, não fica esperando acontecer. Assume a responsabilidade que você tem de ser causa e não de consequência na enfermagem. E se você vê isso aqui lá dentro da Masterclass, tira um print do que você estiver fazendo a partir disso e me marca aí no Instagram, me marca no Facebook, onde quer que seja, beleza? Não deixa de seguir a enfermeira Alcione Abreu. Vamos junto, porque esse é só o começo e só depende de cada um de nós, beleza? Um forte abraço e a gente se vê logo mais.